Caro amigo telespectador, seja bem-vindo! Estamos no ar com mais um programa Família Verzola Recebe, aqui pela Nova TV, Canal 9. Pessoal, e hoje eu realmente falo que o nosso programa é especial, até porque o nosso convidado, ele veio especialmente de Ribeirão Preto até Franca para conversar com a gente de um assunto realmente muito interessante. Tenho certeza que esse assunto vai prender a sua atenção, um assunto realmente muito bacana. E nós vamos estar batendo um papo com o Dr. Fernando de Freitas. Ele que é terapeuta sistêmico familiar e organizacional. E vai nos contar um pouquinho deste trabalho, um pouquinho da sua vida, e nós vamos conhecer um pouquinho do Dr. Fernando. Dr. Fernando, primeiramente, que prazer recebê-lo em nosso programa de hoje. Agradecer a sua vinda à Franca, especialmente para participar do nosso programa. Como vai você? Eu vou bem, agradeço o convite e é um prazer estar aqui com você e os seus telespectadores. Muito bom. É de praxe, Dr. Fernando, sempre no começo do nosso programa, a gente conhecer um pouquinho da vida dos nossos convidados, né? Então vamos conhecer um pouquinho da vida do Dr. Fernando de Freitas. Eu sou médico, eu sou gastrocirurgião e eu cansei de perder da doença, que eu aprendi a brigar com a doença. Aí eu comecei a descobrir que a doença é uma linguagem, a doença é uma forma do indivíduo acordar e começar prestando atenção na sua vida, no que ele está fazendo. E aí, quando eu comecei a descobrir isso, eu fiquei aliado da doença. E aí acabei vindo parar nessa área, que o pessoal até pergunta assim, ô Fernando, você parou de ser médico? Olha, sinceramente, agora é que eu me sinto médico. Porque eu trabalho com as pessoas para que elas tenham uma vida mais feliz e mais saudável. E aí, sabendo o que é um caminho saudável da vida, a pessoa não precisa adoecer, não precisa cair em tantas armadilhas e transformar a vida num inferno, né? Tomar decisões inadequadas, não saber o que é o saudável da vida. Eu aprendi a ver o que o corpo tinha, qual era a doença corporal. Aí eu comecei a aprender algo que eu achei até que eu tinha inventado. Aí descobri que eu não inventei nada. Hipócrates já tinha falado, ele falava assim: não existe doença, existe doente. Você deve tratar o doente, não a doença. A doença é uma forma do doente se expressar. E se você tirar a doença, ele não se expressa. Agora me diga, Dr. Fernando, por que muitas pessoas tomam decisões prejudiciais a si mesmas? Esse é um problema seríssimo. Isso é o que mais acontece dentro do consultório. Aí, como você falou, você já deu um exemplo. Depressão. Como é que a pessoa vai entrar numa depressão? Nós temos uma vida meio estranha. O ser humano, ele tem alguns fenômenos ocultos. Então, por exemplo, existe eu, que sou eu, Fernando, esse ser humano. Existe o filho da minha mãe, existe o filho do meu pai, existe o neto do meu avô, da minha avó e assim por diante. A maioria das famílias criam projetos para os filhos. Todos nós queremos ver um pai, mãe, a gente quer ver filho feliz na vida e assim por diante. Aí nós criamos projetos para os filhos. Não, meu filho não vai passar pelo que eu passei, meu filho não vai sofrer o que eu sofri, meu filho não vai... Isso é um projeto. A questão é que o filho vai viver a vida dele e tem que viver a vida dele. Então, uma coisa importantíssima, isso vai entrar, por exemplo, no mundo da drogadicção, no mundo das drogas, no mundo do suicídio, das neuroses, psicoses, que é uma coisa assim, eu preciso viver a minha própria vida. Eu preciso ser visto como um ser único que precisa ir para a minha vida e descobrir o que é saudável para mim. Os meus pais precisam olhar para mim e ver dentro de mim um ser humano que está pronto para ir para a vida. Mas se eu tiver que seguir os projetos que meu pai e minha mãe colocaram para cima de mim, que tipo de filho, que tipo de pessoa eu devo ser, eu vou ter um choque dentro de mim. Eu mesmo ou o projeto que os meus pais puseram em cima de mim. Se eu tomo decisões para ser eu mesmo, parece que eu estou traindo meu pai e minha mãe. Se eu tomo decisões para agradar meu pai e minha mãe, eu estou traindo a mim mesmo. E aí eu fico na dúvida, qual decisão que eu tomo? Se eu tomo decisão para os meus pais, eu me sinto inocente em relação aos pais. Só que eu estou destruindo minha vida. E assim vai. E me diga agora, me tira uma curiosidade, Dr. Fernando. Você nos disse agora no começo do programa que é médico, perfeito? E quando foi que te deu essa vontade de entrar para essa área
da terapia familiar e organizacional, assim? Isso aí, a caminhada foi assim. No início, eu como médico, eu sempre digo assim, a minha curiosidade, o que me moveu para isso, eu gostaria de conhecer, eu queria conhecer o ser humano por dentro. Aí eu fui para medicina, fui fazer até cirurgia, conheci o corpo humano por dentro, mas eu descobri que ali não era o ser humano, faz parte, mas não é. Aí eu comecei a ver que as doenças tinham uma correlação enorme com o mundo emocional que cada pessoa tinha. O que eu via de pessoa, por exemplo, que eu olhava para ela e falava, essa pessoa não vai sair dessa doença. Por quê? Porque via que tinha uma conexão com uma tristeza, uma dor, uma desistência da vida. Não importa qual a doença, fala, essa pessoa está desistindo da vida. É a relação dela com a doença e com o mundo lá fora. E aí tinham pessoas até com doenças até mais graves, e olhava e via, falava, essa pessoa tem conexão com a vida, ela vai sair. E era impressionante, as que tinham conexão com a vida saíam, as que não tinham, não importa a doença, frequentemente complicava e afundava. Aí eu comecei a observar, foi aí que eu comecei a ver, não existe a doença, existe o doente. Aí, o que é que mobiliza em cada um aquele mundo emocional? Por que as pessoas têm esse universo emocional? Por exemplo, se você está dirigindo na estrada e eu estou dirigindo, alguém vem lá e te fecha, você pode ter uma reação. Eu vou correr, eu vou brigar, eu vou buzinar, eu vou fechar ele. E o outro fala, não, deixa ele embora, quer morrer, ele que morra sozinho, que eu não vou atrás. O fato é o mesmo, a reação emocional e o que você faz com isso diferenciou de mim, diferencia de outra pessoa. Mas é o mesmo fato, mas cada um interpretou, sentiu e agiu de um jeito diferente. Esse é o nosso convidado de hoje, Dr. Fernando de Freitas. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo comercial e voltamos em instantes. Sempre boas oportunidades de divulgar grandes profissionais do programa Família Verzola Recebe. Advocacia e consultoria jurídica Dr. Expedito Rodrigues de Freitas. Uma equipe para prestar o melhor atendimento na área jurídica e também aposentadoria. Dr. Expedito Rodrigues de Freitas, Campos Sales 2492 3722 3811. Não precisa devolver não, é seu. No pós-pago da CTBC, você tem mais vantagens e ainda leva um smartphone grátis para usar à vontade. Para começar, tem minutos ilimitados para falar com o celular CTBC. Também tem muito mais minutos para falar com outras operadoras sem se preocupar. Pode comparar. Além disso, ainda tem SMS ilimitado para a CTBC. São 500 MB de internet por mês para navegar para valer, ver vídeos, acessar as redes sociais, baixar aplicativos, fazer um monte de coisa. E aí, gostaram? Mas ainda não acabou. Se quiser, dá para fazer um plano só e dividir com todos da sua casa. Imagina só, você contrata um plano com muitos minutos e compartilha com todos da sua família. E como funciona isso? Com um único plano, vocês 4 podem compartilhar os minutos e dividir o valor. Ou seja, não é só conta de bar, tá? Para vocês racharem. Entendeu? Ó, e tá mais que na hora de vocês entrarem para a CTBC, né? Falou muito e falou bonito. Estamos de volta com o nosso programa Família Verzola Recebe. Hoje recebendo o terapeuta familiar e organizacional Dr. Fernando de Freitas. Dr. Fernando, me diga agora, por que o amor se transforma em ódio? Ixi, a questão é assim, todo mundo ama. A questão tem uma outra coisa assim, todo mundo ama, todo mundo quer ser amado. A questão é que nós não sabemos como. Nós misturamos muitas vezes amor com culpa. Então, por exemplo, eu amo meu filho, por isso eu vou fazer isso. Não, você está fazendo isso por culpa, não é por amor. Amor é uma coisa completamente diferente. Amor tem uma relação de dar e receber. Então, eu, para os meus filhos, eu passo para eles, eu dou a eles. Eles recebem o que eu tenho como adulto para que eles se tornem adultos e sigam para a vida. Amor é liberdade. Amor sempre tem a liberdade por trás. Se você é meu filho, vou ensinar você a ser adulto. A hora que você for adulto, agora tchau, segue sua vida, você é responsável, você caminha, segue e leve a nossa família para frente. Vai lá e monte uma família nova. Do seu jeito, não do meu, nem do jeito da sua mãe. Do seu jeito. É sua vez agora,
de montar a família, do jeito que você achar melhor. Não seja cópia minha, nem cópia da sua mãe. Quando você faz isso, você ganha liberdade e ao mesmo tempo responsabilidade. Aquilo que você criticou em mim, eu sendo pai, falei, isso eu não quero. Não faça, faça de outro jeito. Aprendeu comigo? Pega o que foi bom, repete. O que não foi bom, faz diferente. Pega da mãe e faz a mesma coisa. Você é livre. Então a liberdade é a essência do amor. Quando eu tenho um filho, é para que ele vá para a vida. O que é o amor saudável e o amor doentio? Aquela história, o amor se transforma em ódio. Se eu sinto que eu estou preso, você já viu algum prisioneiro amar o carcereiro? Não, né? É exato. Então, aí eu falei, eu te amo, então me solta, deixa eu seguir. Não, eu te amo, mas você tem que ser do jeito que eu quero. Aí vira uma mistura de amor e ódio, aí a coisa começa a complicar. Bom, o que é um amor saudável e o que é um amor doentio? É muito simples. O amor saudável é o amor que está em ordem. O amor doentio é o que está em desordem. O que é a ordem? A ordem é simples, é assim. Pai é para ser pai, mãe é para ser mãe, filho é para ser filho e assim por diante. Isso é ordem. O que é um amor em desordem? É quando filho vira marido, filha vira esposa, mãe vira filha, pai vira irmão, marido vira irmão da mulher. Tudo está fora de ordem. Quer dizer, marido é para ser marido, pai é para ser pai. Começou a misturar tudo, pronto, isso é um amor em desordem. E falando em culpa, por que a gente sente tanta culpa? Ixi, aí vem um critério muito interessante. O que é inocência e o que é culpa? Inocência e culpa vem de um fator, de um elemento que a gente chama de consciência. O que é consciência? Consciência é um órgão de equilíbrio sistêmico. É o que vai definir com que eu tome alguma decisão. As decisões que eu tomo, eu sempre vou ver se eu estou inocente ou se eu estou culpado. Então, por exemplo, voltando àquela história, se eu tomo uma decisão que vai agradar a minha mãe, a minha mulher, ao meu chefe, vai agradar a eles. Em relação a eles, eu me sinto inocente. Só que aquilo vai desagradar muito a mim. Em relação a mim, eu me sinto culpa. Eu não gostaria de fazer isso, não. Isso não faz parte da minha vida. Mas para agradar o outro, eu faço. Se o critério é eu preciso agradar o outro, eu engulo essa culpa e faço algo para o outro. Se eu sou adulto e cuido da minha vida, sempre sinto muito, falo não para você, porque isso aqui não faz sentido para mim, eu vou fazer outra coisa. Então a inocência e culpa vai depender muito do referencial que eu tenho. Se eu sou um indivíduo adulto, eu quero ir para a minha vida, eu não vou me submeter aos desejos do outro. Não é porque o outro vai me criticar, eu tenho que agradar o outro. Você é adulto, você cuida da sua vida. Eu sou adulto, eu cuido da minha vida. Isso é saudável. Correto. E me diga, como tomamos decisões na vida? Baseado nisso. Então, cada situação de vida, para onde eu vou? Primeiro, eu tenho um projeto de vida. Se você não tem um projeto de vida, aí vem uma frase de um filósofo grego que eu gosto muito, que é o Sêneca, ele fala assim: não existem ventos favoráveis para o marinheiro que não sabe onde quer ir. Então, se você não sabe onde quer ir, tanto faz, vai para a direita, vai para a esquerda. Se eu tenho um projeto de vida, se eu sou um indivíduo na vida, por exemplo, eu tenho vários projetos, eu tenho minha profissão, eu vou montar uma família, pelo amor que eu tenho na minha família, eu vou montar a minha. Eu vou ser um homem que vou amar uma mulher, que vou ver os filhos frutificando, seguindo para a vida. Eu vou seguir a profissão que faz sentido para mim. Isso é um projeto de vida que eu tenho. Se eu tiver que seguir o projeto que alguém me deu, eu não sou eu. Aí não é à toa que eu desenvolvo doença, depressão, um monte de problemas, que é um jeito de brecar. Eu não vou fazer isso. Como eu não consigo falar não para os outros, o meu corpo fala. Eu adoeço. Por que as relações afetivas e profissionais tomam um caminho completamente diferente daquilo que desejamos? Se você perguntar para todo mundo, eu pergunto até para você, você imaginou que você ia estar nessa profissão, nesse lugar, nessa cidade? Isso foi um projeto seu? Não, ninguém é um projeto, nem eu, nem você, nem todo mundo que está assistindo aqui. Porque é interessante, por exemplo, eu contava lá atrás, eu nem sabia que existia esse tipo de trabalho que eu faço hoje. Eu nem sabia, eu não tinha esse referencial.
A questão é que a vida, conforme a gente vai avançando na vida, então nós vamos tendo uma série de oportunidades e referenciais. E o ideal é que as coisas vão aparecendo e isso eu vou ter escolha. Chega uma hora que eu tenho que abrir mão de um lugar, eu tenho que abrir mão de outro. Isso aqui faz mais sentido para mim, isso já não faz mais sentido para mim. Por exemplo, para mim já não faz mais sentido sentar e ser um médico tradicional e falar, olha, a doença está aqui, você toma esse remédio. Porque eu sei que o problema é outro. Então, para mim é que não faz mais sentido. O meu referencial é completamente diferente. E o ideal é que durante a vida nós possamos mudar, porque a cada fase de vida é como se fosse um degrau de evolução. Eu enxergo coisas aqui que eu não enxergava lá atrás. Por isso que eu falo, hoje eu me sinto médico, mas é diferente, é o médico que ajuda o cliente a se curar. Não eu curo ele, eu ajudo ele a se curar. Vamos agora a mais um intervalo comercial e voltamos já. Seu lar é seu castelo. Nesta fortaleza, só deve entrar aquilo que você ama, porque no mínimo descuido, o pior acontece. Não perca o respeito dos amigos. Chegou o Skol Design, novas garrafas de alumínio que viram objetos de design depois de beber. Se for dirigir, não beba. Promoção Vale Tudo Magazine Luiza. Corra e aproveite! Estamos de volta com o Dr. Fernando de Freitas, que hoje veio especialmente de Ribeirão Preto para participar do programa Família Verzola Recebe. Dr. Fernando, me diga agora, o que leva os filhos para o rumo das drogas, suicídio, psicose, assassinatos e tudo mais? O que acontece é que os filhos que têm esse tipo de problemas, eles não são donos da própria vida. E tem algo interessante, muitas vezes eles adoecem por excesso de amor. Amor é como, sei lá, como um remédio. Se você der pouco, não funciona. Se você der demais, você pode até matar. Amor tem que ser na medida, tem que ser um bom senso. Eu tenho que oferecer aos filhos a capacidade deles seguirem para frente e caminharem por eles. Se eu falar, caminhem pelo que eu quero, aí vai criar uma situação muito complicada, porque o filho ele vai se moldar ou não aquilo que os pais querem. Então isso entra num campo que chama assim síndrome da criança adaptada, submissa ou rebelde. Eu não sou um adulto, eu sou uma criança adaptada. Submisso, eu faço tudo o que você quer. Eu me adapto e faço tudo, eu nunca digo não para você. O outro, eu sou rebelde, eu não vou fazer nada do que você quer. Você quer que eu vá bem na escola? Não vou. Você quer que eu frequente a escola? Eu falto. Você quer que eu me comporto? Eu destruo tudo. Então esse é o rebelde. E tem o submisso. A questão é que isso não é adulto, não é saudável. Nenhum desses dois mecanismos são saudáveis. Por quê? Porque o meu referencial é meu pai ou minha mãe. Ou eu faço tudo o que eles querem, mas no fundo eu não quero, mas eu me submeto. Geralmente vai parar numa depressão, uma doença que eu vou afundando, porque já que não dá para ser minha vida, vivo isso, me falsifico e seja o que vocês querem. Põe um sorrisinho no rosto, fala papai e mamãe eu te amo, só não sei porquê, vai ter um acidente de carro,
vai ter uma doença séria, vai ter um câncer, vai ter uma série de problemas. Por quê? Porque essa vida não tem graça. Sabe, aqui dentro a minha alma está vazia, eu faço só para o outro. O rebelde faz tudo o oposto, eu destruo tudo que você quer. Você quer me ver de que jeito? Você quer que eu sente? Eu levanto. Você quer que eu levante? Eu sento. Eu faço o oposto. Tem um cliente meu que falava do filho, lá que tem um problema sério de alcoolismo. Falei, quem define o que ele faz é você. Não, eu sempre falo para ele chegar cedo em casa. Exato, ele vai chegar sempre atrasado. Tudo que você falar, ele faz o oposto. Por quê? Porque o referencial não sou eu com a minha vida, eu não vivo a minha vida. A questão é se eu vivo ou não a vida que os outros me determinaram. Nisso eu sou doentio. E a regra é simples. Eu ensino meu filho a caminhar para a vida. Os pais devem ensinar os filhos a dirigir. Para onde eles vão se dirigir não interessa. Aprenda as regras da vida. Aqui para, aqui acelera, aqui é tanto de velocidade. Aprendeu? Agora você pega e vai para a vida. A vida é sua. Então eu só dou condições para você ir para a vida. A partir daí você caminha com as suas pernas, você é rei, você é dono da sua vida, você é responsável. Me diga agora, doutor Fernando, o que é uma família saudável? Uma família saudável é onde o amor é liberdade. Por exemplo, eu caso. Quando eu caso com uma mulher. Eu sou um homem e caso com uma mulher. Não transformo minha mulher em mãe, nem filha. Eu não estou aqui nem para carregar ela nas costas, nem para ela me carregar no colo. Ela é uma mulher, eu sou um homem, mais nada, só isso. Eu sou responsável pela minha vida, ela é responsável pela vida dela. Nós dois olhamos juntos para a vida, na mesma direção, com os mesmos objetivos. Eu ajudo a minha mulher a se tornar a melhor mulher possível, a melhor profissional possível. Vou criar um monte de situações para ela brilhar na vida. E espero que ela faça a mesma coisa comigo. Ué, não é um casamento bom nisso aqui? Um já não olha mais para o outro, a gente olha para os nossos objetivos. Eu já sei quem é ela, eu já sei o que ela quer, eu já sei como ela funciona. Isso é um casamento. A hora que temos filhos, os filhos não são a nossa vida. Os filhos são parte da vida, só isso. E vai ser uma alegria enorme ver aqueles filhos virarem adultos e seguirem para a vida deles e se multiplicarem, transformando famílias mais saudáveis. Eles também vão casar e vão ser melhores do que nós fomos. Eu vou estimular meu filho, seja mais feliz do que eu fui. Só que a felicidade é o seguinte, eu não te dou, você conquista. Felicidade não é uma coisa que os pais dão. E os pais hoje em dia têm uma maluquice, acham que vão dar felicidade para filho. Não. Felicidade é quando você conquista as coisas. Você, filho, está pronto, vai conquistar as coisas na vida. Isso vai te dar felicidade. Seja livre, isso vai te dar felicidade. Obedeça as regras da vida. Faça as coisas, conquiste. Então, uma família saudável é quando os pais se tornam desnecessários. Que bacana, hein, pessoal? Esse está sendo o nosso programa Família Versola Recebe de hoje. Vamos ao nosso último intervalo comercial e voltamos já. Ana Maria Bolos e Tortas é o primeiro nome para o sucesso da sua festa. Bolos, tortas, a categoria de quem realmente conhece o melhor. Para suas festas, o grande sucesso. Ana Maria Bolos e Tortas, à sua inteira disposição. 3725-9052, Franca. Escritório Dr. Fábio Liporoni, confiança e transparência. Sinta-se seguro ao fechar o seu negócio em um escritório conceituado e tradicional. Há mais de 50 anos garantindo tranquilidade aos seus clientes, principalmente nas áreas de aposentadorias e pensões. Aqui no escritório Dr. Fábio Liporoni você encontra, além de uma eficiente equipe contábil, grandes projetos no setor imobiliários como vendas de terrenos, loteamentos próprios e de terceiros. O edifício da Canastra, na cidade de Rifaina, faz parte do rol de empreendimentos bem-sucedidos no setor imobiliário. Aguardem, em breve mais lançamentos para serem comercializados até o fim deste ano. Escritório Dr. Fábio Liporoni, Avenida Major Nicásio, 1680, Centro. Estamos de volta com o último bloco do nosso programa Família Versola Recebe. Doutor Fernando, para a gente encerrar o nosso programa de hoje, eu gostaria que você me dissesse qual a diferença entre amor saudável e amor doentio?
De novo, a essência é sempre a liberdade. Se eu me amo, eu vou para a vida, eu sou responsável pela minha vida, não culpo ninguém pelas bobagens que eu faço. Tenho a dignidade de assumir meu erro, aprendo e sigo em frente. Os seus erros, a hora que você quiser jogar para cima de mim, eu também não aceito. Não, isso é seu. Segue a sua vida, se errou, assume, faça a sua parte. Quando eu atendo, por exemplo, casal, aí começa um a apontar dedo para o outro, aí eu coloco uma regra clara. Olha, regra. Tudo que acontece no casamento é 50% de cada um. Um porque fez, o outro porque deixou fazer. Então, cada um aprende, cada um é responsável pela sua própria vida. Ser saudável é evoluir constantemente. Ser saudável, cada problema que aparece na minha vida, não é um obstáculo, é um degrau que eu tenho que evoluir, aprender algo para poder seguir em frente. Então, cada obstáculo, cada problema que aparece é porque eu tenho que aprender algo novo. Não adianta eu ficar revoltado com isso. O que eu tenho que aprender para superar e vir para cá? Quando eu supero, eu vejo a vida de um ângulo diferente. Aprendi. É como matemática. 2 mais 2, aprendeu? Tá bom, então agora 3 vezes 5. Ih, caramba. Bom, raiz quadrada de 9. Nossa, raiz quadrada. Não, agora logaritmo. Ué, a cada fase você vai aprendendo. Para que a cada momento de vida você esteja melhor que o anterior. E que essa evolução não acabe nunca, que você esteja sempre evoluindo, porque isso não acaba. Aí você se torna um adulto saudável, fica um sábio, ajuda seus filhos, ajuda as pessoas que você ama a buscarem soluções. Não infantilizar, pôr no colinho, coitadinho de você. Não, não é coitadinho. Tá vendo o problema? Como é que sai disso? Assim, assim, assim. Ensine as pessoas a solucionarem e nunca infantilizar, pôr no colinho, porque pôr no colinho e infantilizar, isso não ajuda em nada, só atrapalha. Então a questão é sempre aprender com os erros, evoluir e a vida não acaba nunca. E quando chegar no último momento de vida, você olhar e falar assim, valeu a pena. Valeu a pena. Eu não fiz tudo o que eu queria, mas o que eu fiz valeu a pena. Perfeitamente. Olha só, pessoal, infelizmente o nosso programa chegou ao fim. Que reportagem bacana essa que a gente fez hoje com o Dr. Fernando, que veio especialmente de Ribeirão Preto para participar do nosso programa. Dr. Fernando, eu gostaria de agradecer a sua participação em nosso programa e também cumprimentá-lo por esse trabalho que você realiza. Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Espero ter ajudado a todos vocês, nem que seja para acorda. Olha para a vida e faça ela valer a pena. Se for isso, valeu muito a pena eu ter vindo aqui e entrar em contato com as pessoas que estão buscando o seu programa. Eu gostaria que você deixasse o seu telefone e o seu endereço em Ribeirão Preto para os francanos que queiram fazer uma consulta, fazer uma avaliação com você. O telefone é 3635-9663. O mais fácil é entrar no meu site, fernandodefreitas.com.br. Aí fica fácil de chegar. Tem endereço, tem um telefone, está tudo lá. Como vocês estão vendo aí na tela, entre no site, contate o Dr. Fernando, realmente um profissional da mais alta categoria, hein, pessoal? Nós esperamos por você na próxima semana com mais um programa Família Verzola Recebe. Até lá!